Hoje estamos aqui com mais um podcast da Bijan, no qual eu tenho a honra de ter sido convidado pela editora-chefe, doutora Liana, e temos também o prazer de estar aqui com o professor Gabriel. Eu sou Luiz Antônio Diego, sou professor da Universidade Federal Fluminense e diretor, presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia na gestão 2024. O Dr. Gabriel, ele é professor da Clínica Cirúrgica da Universidade de Brasília e editor associado da Brazilian Journal of Anesthesiology. Muito obrigado, doutor Gabriel, por sua presença, e nós temos uma honra muito grande da sua participação na Abidjan como editor associado. Doutor Gabriel, suas palavras iniciais e depois vamos começar com algumas perguntas, né? Obrigado. Como palavras iniciais, eu gostaria de agradecer o convite, a honra do convite e da indicação, o reconhecimento pelos colegas, pelos pares, e espero que a minha visão, minha perspectiva adicione a todas as outras, eh, todos os outros webinários e publicações que a sociedade está trazendo sobre esse tema para o nosso público. Pois é, esse nosso tema hoje é palpitante e muito importante. Temos estudado muito inteligência artificial, a gente participado disso, e, e não teríamos como não falar desse assunto que está na hype, né? Na verdade, ele está começando, mas assim, ele atua em todos os setores da nossa sociedade, né? Então eu pergunto, professor Gabriel, muitos médicos estão se sentindo pressionados com essa avalanche de inteligência artificial. Como o senhor tem visto essa nova maneira de pensarmos junto com a inteligência artificial? Obrigado, professor. Então, essa sensação de pressão, ela é compreensível, porque a velocidade de mudanças é muito grande, chega a ser assustadora, né? E o que eu tento fazer é manter o foco no que a IA realmente muda na prática clínica nossa e de gestão, né? Mas sem me deixar levar pelo medo de ficar para trás, nem pela empolgação exagerada. É aquele ponto de equilíbrio difícil de sempre, né? E a gente não precisa ser especialista em IA, mas nós precisamos ser médicos que entendem o suficiente para decidir com responsabilidade quando e como usar essas ferramentas. A medicina, ela exige isso da gente, né? Aprender continuamente, decidir com clareza. Bem, você falou até como ferramenta. Eu até tenho assim uma visão que é muito mais do que ferramenta, essa inteligência artificial. Ela vai ser muito mais do que isso para a gente. Mas por enquanto, ela até tem uma delas desses, mas que é a Copilot, né? Que fala como um copiloto, e que eu acho que é uma coisa interessante, né? Mas o que está realmente acontecendo nesse nosso campo da anestesiologia em relação à inteligência artificial e especialmente também como a Bijan está vendo a inteligência artificial? Então, essa pergunta é interessante de trabalhar porque a gente está vivendo uma virada na forma de interagir com a tecnologia também, em uma análise mais detalhada. Porque antes, eu já trabalhei com modelagem de IA desde a época de graduação, em iniciação científica, inclusive, desde antes da graduação também um pouco. E a IA antes, ela era embutida em ferramentas bem específicas. Eram ferramentas difíceis de instalar, dava, assim, às vezes era uma luta conseguir instalar aquelas ferramentas. As interfaces eram rígidas e nada intuitivas, então você praticamente tinha que ter um treinamento em como usar aquela ferramenta, preencher aqueles campos fechados com muito rigor para poder aplicar a IA naquela época, né? E hoje, de lá para cá também, muitas ferramentas exigiam, além de treinamento, um cadastro, até mesmo a consultoria que você tinha que contratar para conseguir usar a IA. Isso eu vi acontecer com o hospital.
E agora, com esses modelos de linguagem novos, tem aí o ChatGPT, o Claude, Gemini e vários outros, eles mudaram, isso é uma visão bem interessante que eu posso detalhar aqui, tudo em relação a essa parte de interface do usuário, levando para essas interfaces conversacionais, mais acessíveis. E esses modelos, de linguagem, eles funcionam como uma caixa de ferramentas integrada. As pessoas, acham que é uma ferramenta só ali, na verdade, mas eles, por entenderem a linguagem natural, eles também conseguem, transformar aquilo em linguagem de máquina e interagir com outras ferramentas. Por exemplo, o ChatGPT, quem mexe ali um pouco mais nele pode ver que você adiciona a opção dele usar o DALL-E, que é uma das IAs famosas de geração de imagem, para criar a imagem para você. Então, você dá o comando, em linguagem humana, ele faz a interação com a outra ferramenta para gerar imagem. Ou ele usa o Sora para criar vídeo, ou ele mesmo cria um código em Python e executa para você. Então, a ferramenta que a gente vê ali, aquela caixa de diálogo, ela hoje não faz só uma resposta de texto, como nos primeiros dias, originalmente. Hoje, essas ferramentas elas interagem com outras ferramentas e ele substitui toda aquela UI que a gente tinha, toda aquela interface que a gente tinha que trabalhar, que tem um cadastro. Ele interpreta as planilhas, ele abre os PDFs para a gente. Então, tem uma ferramenta integrada a cada um deles, né? Para abrir PDF, para buscar na internet. E você faz tudo sem tocar na tela. Você pode só escrever como se estivesse conversando com outra pessoa, você pode até falar, né? E o usuário, ele pede como ele pediria para um colega e aquela IA resolve. Ela junta as ferramentas todas com contexto, com flexibilidade, com os resultados combinados. E eu acho que isso, do momento que a gente está vivendo hoje, foi a maior disrupção. A IA, ela saiu daquela sala técnica que a gente tinha antigamente lá no laboratório, e hoje ela consegue chegar ao consultório e aos usuários comuns, acessível por conversa, que é uma coisa que a gente é treinado desde bebezinho, né? Isso muda tudo também na prática médica pra gente. Verdade, né, Gabriel? Eu acho que você tocou num ponto muito importante. Não só esses modelos fundacionais, né, fundantes, como o ChatGPT e tudo, mas também esses agentes, né, que se tornaram os agentes de IA, que estão muito mais direcionados para cada função, para cada atitude ou habilidade que o profissional necessita, né? Isso é muito bom por um lado, mas também tem seu lado bom e seu lado mal, né, Gabriel? Então, como é que o que você pode comentar sobre isso, sobre o lado mais assim difícil de nós lidarmos, e principalmente os aspectos éticos da inteligência artificial tanto na anestesiologia, mas também especificamente aqui tratando da Bijan, dos trabalhos, dos artigos que aqui chegam. Como é que você vê isso? Isso é interessante. Falando em Bijan, a gente tem uma política forte, todo editor associado, assim como todos os revisores, assim, hoje em dia também os autores, né, recebem um recado sobre as restrições e os cuidados com o uso da IA, principalmente quando a gente está tratando de IA generativa, porque não é uma proibição em usar a ferramenta em si, mas exigem cuidados mínimos para que a gente não leve alucinações para a ciência, né? A gente já pode falar um pouco mais sobre alucinação. Mas eu queria, antes de falar do lado ruim, só dar uns exemplos de benefício. Por exemplo, o anestesista, ele, pelo Brasil, né, na forma como é estruturado, a gente tem vários modelos pelo Brasil, mas a gente tem muitas tarefas burocráticas, principalmente quando trabalha em equipe, seja num serviço público ou numa empresa de anestesiologistas, numa sociedade, né? E essas ferramentas, elas têm um potencial muito grande, não é só teórico, a gente já usa isso na prática bastante, principalmente com os agentes de IA, como você comentou. Então a gente reduz tempo, diminui erros.
a gente gera documentos muito mais estruturados, com muito menos erros de grafia, inclusive. A gente tem apoio à tomada de decisão com base em guideline, literatura ou protocolo interno nosso, isso é muito bom, porque o poder de interpretação das ferramentas e o uso correto, com o contexto correto, diminui as alucinações e restringe o debate. Isso falando até em qualidade de segurança, leituras de manuais. A melhoria na comunicação com pacientes e equipes é um ganho. Isso tanto em comunicações mais formais, por e-mail, para melhorar a clareza, polidez, evitar mal entendidos, né? Que a ferramenta ajuda a refinar o que a gente está escrevendo, então ela vem para somar, não para substituir. E a gente fala também, no caso, tanto na pesquisa, falando em Bijan, né? Quanto no ensino, isso como professor universitário, a gente já tem bastante uso das ferramentas. Ele traz um apoio é, tanto para gamificação, quanto para interação, para aulas mais interativas com os alunos. Na anestesia, a gente tem alguns exemplos, assim como em consultórios médicos em geral, que já estão comerciais, né? De transcrição de consulta. Existe tanto produtos comerciais em que o médico ele foca no paciente, isso trouxe o médico de volta para olhar para o paciente, se concentrar em falar com o paciente, enquanto que o computador está gravando, transcrevendo toda a consulta, não só ele transcreve de uma forma, uma automação pura, ele interpreta, reorganiza o texto e coloca aquele prontuário de uma forma legível, padronizada, estruturada. Aí você consegue também, inclusive, que ele pegue informações desestruturadas e estruture para planilhas, para poder você fazer estatísticas, fazer pesquisas. Em cirurgias, por exemplo, existem já ferramentas que escutam o que é dito e já vão preenchendo ali uma parte de boletim anestésico. Ela não, ela ajuda a gente a registrar, a lembrar, a revisar, mas é importante lembrar que nesse momento, pelo menos, que a gente vive, principalmente com essas ferramentas que não são validadas para esses fins, a gente não pode delegar decisão. E aí, quando a gente fala na Bijan, é a mesma coisa. A gente não delega para a ferramenta escrever o nosso trabalho ou fazer a nossa análise estatística. A gente é, pode fazer consultoria para pedir opiniões, pedir sugestões e ela soma aquilo que a gente está fazendo. Ela pode fazer algumas coisas repetitivas, mas a gente precisa de muita supervisão. Mas quando a gente está falando em ética, e aí você pegou num ponto bem sensível do assunto, a gente tem aquele risco da alucinação que todo mundo está falando, que é quando a inteligência artificial inventa uma informação que parece convincente, parece real, e isso já está na mídia, né, com juízes usando e alucinações criando leis que não existem. Então, sem a devida supervisão, isso é extremamente perigoso. Ela também traz riscos éticos, porque a gente tem pesquisas mostrando que ela pode reforçar preconceitos, preconceitos de raça, de raças e etnias e diversas outras coisas que seriam até ilegais, né? E existe também a questão no risco ético do uso indevido por pacientes, médicos que estão sendo mal orientados. A gente tem a questão do uso dos dados, eu queria destacar aqui, porque a gente tem aquela ideia que os dados em saúde valem até 7 vezes mais do que um dado bancário, né? E o risco de vazamento ou invasão, hoje em dia ele é muito grande. No hospital onde eu trabalho, já houve várias tentativas de ataque, de roubo de dados. E um hospital que tem os dados invadidos, ele pode ter os prontuários vendidos até na Dark Web, né? Na Deep Web, na Dark Web. O médico, ele tem que se posicionar de uma forma ativa. Então, aqui eu acho que é o recado principal nesse lado ético. Se alguém vende uma solução com IA, como um preditor de risco cirúrgico ou uma IA diagnóstica, ele tem que exigir, isso aqui é o papel do médico não especialista, os estudos originais, a validação clínica e buscar as críticas publicadas na literatura. Então, a gente tem vários casos famosos
de modelos de IA preditores de complicações em tempos reais que prometeram bastante, e com o tempo as publicações e as críticas mudaram um pouco a opinião pública sobre aquelas ferramentas. Então a gente não pode aceitar mais, hoje em dia, uma caixa preta só porque ela parece bonita ou promissora. A gente tem que ter muito cuidado. O nosso papel como anestesista, hoje, vai ser ter essa visão crítica, e a gente tem que lembrar que se a gente está usando dado de paciente para treinar, por exemplo, você compra uma ferramenta e contrata um serviço de uma empresa, e essa empresa vende para você também que ela tem uma ferramenta de IA que foi treinada com dados de pacientes. E a empresa fala, não, mas eu não uso seus dados para nada. Eles ficam criptografados e só você usa seus dados. Mas se eles têm um modelo treinado em dados de pacientes, eles fizeram isso com dados de outras pessoas e provavelmente existe o risco de fazerem com os seus. Então, muito cuidado, porque o uso de dados de pacientes exige aprovação ética por comitê de ética em pesquisa. É, chamar um banco de dados grandes, de Big Data, e a solução de IA não justifica a gente não ter uma aprovação ética para a pesquisa, porque, por definição, o uso de dados de pacientes para esses fins, pela 466, é pesquisa. Então, é uma infração ética não ter aprovação. E assim, claro, a linha entre inovação e experimentação tem que ficar muito clara. E para usos internos, você consegue usar sem aprovação de comitê de ética, por exemplo, auditorias de qualidade internas da minha empresa. Eu consigo usar isso em ferramentas de IA, mas eu não consigo tirar isso desse contexto sem uma aprovação do comitê de ética. Tudo isso pela literatura. Quando chega na Abidjan, a gente tem esse cuidado de pedir aprovação do comitê de ética, porque é pesquisa. Muito bem. Realmente, a própria Elsevier, né, tem uma normatização muito forte em relação à utilização da IA já nos artigos e toda essa necessidade de regulamentação. Bom, muito bom, Gabriel. Então, assim, vamos passar para um outro assunto. Muitos dos colegas que nos assistem, que nos ouvem, aliás, eles estão também, às vezes não vão escrever artigo científico, não são professores, mas eles estão na sala de cirurgia. Então, você também acha que, quer dizer, na prática, ali, na hora, o que vai ajudar a inteligência artificial na sala de cirurgia ou no perioperatório? Como é que pode auxiliar? Quais as suas impressões sobre isso? Então, como a gente trouxe no começo, essa nova forma de interface, que é algo muito disruptivo, e somado à interação que essas ferramentas já trazem com outras ferramentas interessantes, e junto isso com a ideia dos agentes, que é a nossa linha atual, que está trazendo muita inovação, isso traz a possibilidade para o anestesista trabalhar ainda menos no computador, mais voltado ao paciente, isso considerando que essa ferramenta consiga ajudar na inserção de dados em prontuário, tanto pelo que ela escuta, pelos áudios, e ao perceber o contexto, de acordo com o que está sendo falado ou até visto, algumas das IAs, elas hoje trabalham com a câmera em tempo real e interpretam aquilo que está sendo visto. Ela pode nos trazer alertas, desde coisas simples, olha, percebo que uma bolsa de soro acabou, e sugerir, até mesmo como voz para o anestesista, que ele troque a bolsa de soro, ou perceber alguma alteração na capnografia, no monitor, dependendo de como for configurado isso. E isso potencialmente, a gente não tem essa ferramenta que eu estou comentando pronta, né? Mas ela também pode trazer até dores mais difíceis. Um grande desafio hoje na qualidade de segurança de anestesia é aquela parada antes do bloqueio, em que o anestesista, imediatamente antes, assim como o cirurgião faz imediatamente antes da incisão, imediatamente antes de colocar a agulha para um bloqueio, ele checa se é o bloqueio no lado certo, com a técnica correta. E o bloqueio do lado errado é um desafio
de todos os grandes centros no mundo inteiro. Diversas ferramentas foram tentadas para lembrar, mas a pressão por produção e os diversos distratores fazem com que o anestesista tenha o risco de errar e o erro acontece. Ele existe, pode ser subnotificado, mas ele acontece e costuma ser desastroso. A gente já passou por isso em um dos hospitais que a gente trabalha e é sempre uma dor de cabeça grande. E a ferramenta, ela pode ajudar, por exemplo, a alertar. Olha, percebo que vai ser realizado um bloqueio, vamos fazer a parada antes do bloqueio, o stop before you block lá, por exemplo. E é uma mesma ferramenta, a mesma ferramenta que está me ajudando ali a ficar olhando para o paciente enquanto eu estou anestesiando, realmente prestar atenção nos sinais clínicos, no exame físico e não estar o tempo todo ali no computador digitando dado, a mesma IA também pode estar olhando essas coisas e gerando alertas, lembrando, olha, tem tanto tempo do antibiótico, como foi tal antibiótico, acredito que está na hora da gente fazer uma nova dose. Ele pode nos ajudar como anestesistas a perceber interações menos comuns e alertar, por exemplo, olha, vejo que você está usando um tramadol e usou como antiemético ondansetrona e há uma interação e assim por diante. Então, as possibilidades no lado assistencial são inúmeras. Usando áudio, usando câmera, mesmo usando texto, mesmo na própria máquina. Pode comentar, É, doutor. muito bom, eu acho que tem várias aplicações, né? A aplicabilidade hoje, inclusive que se você pensar na wearables, nos vestíveis, né? E que nós temos hoje em dia, tanto no pós-operatório como pré-operatório, que vai nos ajudar nessa medicina perioperatória, é muito importante para nós anestesiologistas, sem falar na predição, né? Que nós já temos até em relação à predição de dados do comportamento da evolução clínica durante a anestesia, com pressão, com avaliação de pressão arterial, de dados clínicos, essa predição é muito importante. Eu entendo até que essa dificuldade, né? Porque inteligência artificial tem a palavra inteligência, né? Isso daí também traz uma deformação que às vezes o público em geral vê como inteligência como algo superior, né? Então, assim, essa é uma questão, eu acho que também deve ser desmistificada e conversada com o anestesiologista que vai ter a inteligência artificial ali numa consulta pré-anestésica que pode permitir uma empatia melhor, porque você não tem um computador, você não está anotando, você está olhando olho no olho do paciente, fazendo um consentimento informado mais fidedigno, mais correto, não apenas uma folha que você está dando para o paciente assinar, você está explicando tudo, está com calma, e depois tudo vem numa inteligência que vai te transcrever isso, vai transportar para o prontuário eletrônico, evidentemente com toda a proteção que ainda tem que ser bem validada cientificamente, que eu acho que aí é um papel muito importante, inclusive, da pesquisa científica no mundo inteiro em relação à IA. Essa validação da aplicação da IA. O que você também pode contribuir com isso? A validação, um grande meme até que existe dentro da área de TI, é que alguns brincam que a IA seria como uma estatística um pouco mais elaborada, um pouco mais complexa, disfarçada de inteligência, né? Então eles colocam, por exemplo, quando a gente fala em machine learning, uma regressão linear múltipla, que é um modelo simples, que lembra aqueles que a gente fazia na escola, né? De Uhum. encontrar a equação da reta, ele entra como machine learning, dependendo da técnica que você usa. Ou uma regressão logística múltipla, que são estatísticas simples e que entrariam dentro do grande bolo da IA. A IA tem diversos subsetores, né? Tem o que está em voga mais agora, realmente, o que está no hype são os geracionais. E quando a gente fala em validação, o rigor é o mesmo do rigor científico. A diferença é que esses modelos, como trabalham com bancos de dados muito grandes, é, as, o- as técnicas de validação são um pouco diferentes. Então,
quando a gente fala em modelos preditivos, existe uma tendência muito forte ao overfitting, que é o modelo se superajustar a um dado. Isso aconteceu comigo a primeira vez quando eu estava na graduação, fui fazer um modelo de IA preditor para a apneia obstrutiva do sono, usando só dados clínicos de pacientes, com interação usando rede neural artificial. O primeiro modelo que a gente gerou tinha 99% de sensibilidade, 99% de especificidade, parecia que a gente tinha resolvido, acabou com a polissonografia a partir de agora, né? Porém, apesar de nos nossos dados a gente ter esse resultado maravilhoso, na hora que a gente fez o prospectivo depois, o resultado não foi tão empolgante. E isso, com o tempo, ficou mais definido. Quando a gente fala hoje em validação de modelos complexos, a gente tem que sempre trabalhar com amostras de treinamento e amostras de validação separadas, independentes, de preferência de centros diferentes. E quando isso não é possível, algumas técnicas que a gente não está muito acostumado com epidemiologia, como dividir a amostra em 10, e aí você tenta gerar o modelo em 1/10 da amostra e testar no restante, e você repete isso várias vezes. Tem o K-fold, né, que você pode fazer isso dividindo em 2, em 10, em 100 vezes, dependendo do tamanho da base de dados. Então, existem hoje protocolos de validação e isso depende muito do tipo de modelo de IA que a gente está trabalhando. Quanto mais complexo o modelo, mais ele vai tender ao superajuste, ao overfitting. E quanto mais simples, como aquelas regressões lineares, redes bayesianas, mais ele tende para o lado oposto, para o underfitting. Às vezes ele não vai tão bem no seu modelo, mas ao longo do tempo ele se mostra uma ferramenta muito boa, como aconteceu, por exemplo, se a gente for tratar como machine learning, né, dentro das definições, o modelo de Apfel para náuseas e vômitos, que no início não foi tão bom, mas com o tempo, nas validações posteriores, ele foi até melhor do que originalmente. Então, é, em relação à validação, eu também queria trazer um outro ponto que eu estou participando de uma força-tarefa junto com a Anvisa para a regulamentação dessas ferramentas. E a Anvisa está muito preocupada que está ocorrendo uma explosão de produtos vendidos para a saúde, e por não haver lei que impeça ou que limite, a comercialização também está ocorrendo sem limites. As pessoas estão aproveitando o momento para vender e para criar sem regulamentar. E a Anvisa está fazendo planos para ter rigores, assim como existe com qualquer equipamento médico. Eu não posso. Eu sei, por exemplo, criar usando um Arduino, fazer um eletrocardiograma caseiro aqui em casa, mas eu não posso vender. Eu não posso comercializar isso, porque existem várias exigências de segurança da indústria, vários padrões que eu preciso seguir para poder comercializar. E a mesma lógica vai ser aplicada a esses modelos computacionais aplicados à saúde por uma questão de segurança. Isso não está pronto, não está definido, pode ser que demore um tempo, mas acredito que, no mínimo, pelo que a gente está discutindo, é, um modelo de IA vai precisar ter uma pesquisa associada com a publicação e com a validação, assim como ocorre com vários produtos de saúde. Nenhum medicamento é comercializado sem que haja uma pesquisa publicada na fase um, fase 2, fase 3, pelo menos, e aí sim entra no mercado e cai para fazer pesquisas em fase 4. Da mesma forma, equipamentos precisam passar por etapas e as IAs possivelmente vão ter todo um caminho a seguir para serem regulamentadas. O risco disso é de algumas ferramentas compradas hoje, por exemplo, podem não existir amanhã. Muito rápido, né, o Gabriel? É muito rápido essa evolução. Você falou muito bem, né, que hoje se faz com a própria IA e com toda a tecnologia que você tem, com programas como o R, com o Python, muito fácil de você lidar, mais fácil que o próprio Arduino, que você falou, que é nesse kit aí, que talvez as pessoas não saibam, mas é o kit para que possa fazer um vestível, né? Com sensores, os biosensores. Então, também estão evoluindo muito, muito, muito mesmo, né, na pesquisa, e nós vamos ter uma aplicabilidade grande em pouquíssimo tempo com esses vestíveis, com esses biosensores evoluindo. Eu acho que já está
estamos chegando ao final, né, Gabriel? E eu deixo aqui para vocês os seus comentários finais sobre esse assunto, como você vê a perspectiva e como é que a SBA está tratando isso, como é que você vê essa abordagem. Nós temos também na SBA um núcleo de inovação e empreendedorismo, que tem sido muito atuante com um webinário, né, mensal, que também sugiro que todos assistam, que vale a pena, porque toca nesse assunto muito, muito atual, muito, muito hype, né? Como dizem. Vale. Então, como ponto, como última etapa aqui, com última fala, eu acho que é importante a SBA, inclusive no lado da defesa profissional, atuar como proteção aos anestesiologistas como um todo, especialmente na parte da orientação, na educação sobre A, porque todos nós vamos receber propaganda de diversos produtos e a responsabilidade do que acontece com aquele produto é do médico que está cuidando do paciente. No momento que a gente assina o contrato com a empresa de tecnologia, para qualquer fim que seja, prontuário, IA, o que for, o médico precisa começar a ler com muito mais cuidado esses prontuários. A LGPD já está valendo. A maioria dos hospitais, quando tem contrato conosco, ela já coloca vários pontos em relação à segurança de dados de pacientes. E a gente precisa começar a olhar como aquelas empresas que eu estou contratando, muitas vezes a gente contrata um prontuário eletrônico, aqui em Brasília tem diversos que são usados, a gente contrata sem pensar muito, sem se preocupar com como eles tratam os nossos dados, como que é essa segurança dos dados. É, então, a gente tem que saber ler esse contrato, a gente tem que saber é, em- desconfiar do contrato, né? Então, dependendo do que eles falam e fazem e publicam, você pode também começar a desconfiar que eles podem estar usando seus dados mais do que eles falaram que usariam. A gente tem, por exemplo, aqui a gente contrata uma nuvem para nossa empresa de anestesia e eles têm um contrato bem rígido. O nosso não tem nenhum conflito de interesse, tá? A gente já mudou, vai para lá, vai para cá. Atualmente a gente está da Google, aquele Workspace. Tem vários. O nosso contrato especificamente empresarial, eles especificam lá no contrato, olha, o uso de dados no Gemini da empresa, etc, etc, vai ser tratado assim, assado, a gente não vai usar para treinar modelos, não vai usar para nada. Então isso está escrito em contrato, existe uma corresponsabilidade. E eu acho que a SBA vai, como ela tem uma finalidade, a primeira, né, de ciência, ensino, pesquisa e educação, eu acho que a gente precisa começar a trazer para os residentes um ensino básico técnico sobre IA. A gente já tem um pouco disso, mas não faz parte dos pontos, né? Por exemplo, dos MS. É, trazer discussões éticas com casos reais, discutir mais LGPD, por exemplo, também. Talvez a gente tenha que ter um ponto novo ali no futuro sobre tecnologia para os residentes. Novas tecnologias, né? E um estímulo ao pensamento crítico e ao uso das novas ferramentas. Eu acho que pensando como SBA, pensando como Bijan, a gente precisa realmente trabalhar bastante esse ponto. Esse webinário até se encaixaria um pouco nisso, mas trazer isso para o anestesista que está lá no interior também, trazer isso para quem está na ponta, porque talvez a gente tenha mais oportunidade, não vou dizer que é mais fácil, mas a gente tenha mais oportunidades para o residente, pensando em pontos e tudo mais. Mas a gente também precisa sempre considerar que o nosso sócio também é aquele médico que está ali só trabalhando no hospital, muitas vezes não consegue ir a um congresso por causa da carga de trabalho. Então a gente vai precisar pensar em estratégias para trazer esse conhecimento para que todo mundo consiga usar da melhor forma e os médicos e pacientes sejam protegidos e usando essas novidades boas, né? Muito bem, doutor Gabriel, tem toda a razão. A SPA ela é muito ampla, tem uma capilaridade muito grande e concentrada, como você falou, na educar, formar, certificar, e também né, representar. E a defesa profissional, com o doutor Jetson Nascimento, que é o diretor de defesa profissional,
também tem, junto com o Conselho Federal de Medicina, a MB, tem discutido muito essa legislação e a regulamentação. Então, quanto a regulamentação não vem propriamente dita de uma forma mais robusta, vamos assim dizer, nós também temos promovido dentro do núcleo como eu falei, de inovação e empreendedorismo, o núcleo de gestão do trabalho do anestesiologista, nesses webinários e na própria programação, de alguma maneira, de uma forma transversal, à Sociedade Brasileira de Anestesiologia, e aqui a Bijan, né? Evidentemente, né? Estamos aqui, que ela é um veículo também de difusão do nosso conhecimento perante todos os nossos associados e até extramuros, ela vem trazendo uma contribuição muito importante para a anestesiologia sobre esse tema. Eu agradeço imensamente a sua participação, foi excelentes as colocações e deixo aqui também meus votos de uma Abidjan cada vez mais sólida, com um fator de impacto cada vez maior, que seja muito lida por todos os nossos colegas anestesiologistas, como você falou, não só nos grandes centros, mas também em todos os nossos rincões, para usar uma palavra mais antiga no meu tempo, desse país. Muito obrigado, doutor Gabriel, aí, professor, e até a próxima vez. Obrigado. Muito obrigado.